Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos e continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vimos na primeira aula, então nós fizemos uma descrição daquilo que é o livro do Êxodo, dentro da aula anterior, e já aprofundamos um pouquinho, fizemos um início daquilo que é o livro do Levítico. Então nós passamos pelo livro do Gênesis, depois o Êxodo e agora o Levítico. Nós conseguimos ver que existe uma estrita relação de um livro com o outro. É essa relação que nos traz esse conceito que nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Só para a gente reprisar, vamos dizer assim. Então, o fio condutor do livro do Gênesis é a criação. Criação do quê? Criação do mundo, criação do ser humano, criação dos antecedentes, os patriarcas, ou seja, como surgiram os primeiros pais. Então nós temos do capítulo 1 ao 12º, nós temos o livro das origens. E depois do capítulo 12 ao 50, o livro dos patriarcas. Dentro desse livro nós temos a importância desses patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, e depois concluímos com José. De José a Moisés nós vemos uma relação íntima. Um que está dentro do texto do Egito e Moisés que surge também nesse contexto para resgatar o seu povo, ora escravizado no Egito. Diante dessa construção, nós temos o livro do Êxodo. O Êxodo que vai marcar a caminhada do povo em vista à libertação. E ainda agora, o Êxodo, dentro do Êxodo nós temos uma descrição para que o povo pudesse caminhar nessa fidelidade a esse Deus único. As leis, os mandamentos dentro do Êxodo, a sua importância dentro dessa caminhada do povo. Então o povo é chamado a viver essa fidelidade a Deus pela lei e também pelo serviço do culto, a liturgia. Então agora no livro dos Levíticos nós vamos ver de modo mais claro como acontece esse serviço litúrgico. Já no Êxodo já é descrito nos últimos livros como acontece essa descrição litúrgica, ou seja, essa descrição celebrativa do povo de Deus ainda em caminho. Então, o povo ainda aparentemente não chegaram à terra prometida, eles estão no deserto. Por isso, o livro do Levítico ele é situado em um lugar, a montanha do Sinai. O Sinai é o deserto em que o povo faz o seu percurso para caminhar até Israel, Canaã, a terra prometida. Então aqui nós estamos situados no centro dessa caminhada, no meio do deserto, a montanha do Sinai. Então, no terceiro livro nós temos a centralidade dessa promessa. A centralidade dessa promessa diante deste mandato de Deus nesse caráter litúrgico. Então agora nós vamos aprofundar dentro desse contexto levítico esse caráter celebrativo dos judeus. A partir disso nós vamos entender depois, quando vocês estudarem, aprofundarem mais e já nas celebrações eucarísticas, nas celebrações da missa, nas homilias, nas reflexões do Evangelho, muitas coisas são tiradas do livro do Antigo Testamento. Então, entender um pouco desse contexto celebrativo é essencial para a gente compreender algumas posturas da comunidade de Jesus, dos fariseus,
dos mestres da lei. Então isso é muito importante. Parece que a gente vendo essa descrição, olha, é só algo, a gente pode pensar que é só algo de dados históricos, mas quando a gente repensar e pensar um pouco o Evangelho, nós vamos ver que existem situações que estão ali elencadas justamente por causa do Antigo Testamento e profundamente dentro do contexto. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, é importante para nós esse estudo sim. Então, situado no coração do Sinai, o livro do Levítico é um livro com sua identidade literária. Ela é própria. Vocês vão ver que ele vai mudar o foco dentro daquilo que nós colocamos em Gênesis e Êxodo. Êxodo e Gênesis, ele tem uma descrição que ela é puramente histórica, né, vamos dizer assim. Nós conseguimos ver uma narrativa dentro dessa história. Então, vai se falando dos personagens, de uma narrativa que nós vamos conseguindo entender o contexto. Já no Levítico, embora ele também passa por isso, mas ele é um livro que vai descrevendo como o povo deve celebrar sua fé. Então, nele, a revelação divina passa na montanha, para a tenda do encontro. Então, a montanha, o lugar em que nós temos essa descrição do livro do Levítico, é o lugar do encontro com Deus. Devemos relembrar que a montanha é sempre o lugar do encontro pleno com Deus. No Antigo Testamento, em Cristo Jesus, a montanha é Ele mesmo, é o próprio Cristo. Por isso ele sobe a montanha, mas também ele desce a planície, e o povo também se encontra com Ele, não só na montanha, mas também na planície, nas margens da Galileia, em outros lugares também, porque é o Verbo encarnado. No Antigo Testamento, para ter um encontro pleno com Deus, nós temos esses encontros na montanha. Vocês conseguem descrever lugares do encontro com Deus na montanha, no Antigo Testamento? No Monte Sinai, o próprio Moisés. Nós temos também Elias na montanha. Em outros momentos, nós temos essa descrição desse encontro de profetas, homens e mulheres que se encontraram nesse lugar na montanha. Então, é oportuno nós fazermos essa chamada de atenção à montanha. Lembrando, como eu estava lembrando, né, na aula anterior, aqui hoje no Monte Sinai, entre a montanha, nós temos hoje um monastério cristão católico, o Mosteiro de Santa Catarina, situado hoje dentro dessa montanha. Dizem que é muito rico, muito bonito, né, esse mosteiro entre a montanha do Sinai. Então, a estrutura do livro. Então, nós vamos ver um pouquinho dessa descrição do que é falado o livro do Levítico. Do capítulo 1 ao 7, nós temos as leis de sacrifícios e ofertas. Então, o livro do Levítico, ele é profundamente canônico, vamos dizer assim. Ele descreve leis e normas. Então, o próprio Deus vai descrevendo essas leis, essas normas, para que eles possam celebrar segundo aquilo que pede o próprio Deus. Então, é esse dado pelo próprio Deus. Tanto é que nós ouvimos sempre, assim fala o Senhor. O Senhor Deus falou com esse povo. Então, nós temos essa descrição que ela é muito oportuna dentro desse livro. Então, é um livro de leis para o bem viver dessa comunidade. É importante nós situarmos que, do capítulo 8 ao 10, a consagração aos sacerdotes e primeiros sacrifícios. Então, lá no livro do Êxodo, nós falamos do sacerdócio. Foi pedido para que se instituísse esse sacerdócio. Aqui nós retomamos essa chamada da consagração, da instituição do sacerdócio dentro dessa comunidade de Moisés. Depois, do capítulo 11 ao 15, a lei de pureza ritual. Então nós vamos ter uma descrição do que é puro e do que é impuro.
Então nós temos essas descrições, nós vamos ver aquilo que é para os judeus puro e impuro. No capítulo 16, nós temos uma chamada de atenção a uma grande festa do povo judeu, o dia da expiação, a chamada festa de Yom Kippur, né? Uma grande festa até hoje celebrada pelos judeus. Esses dias eu vi um documentário, por exemplo, do Silvio Santos, ele é judeu, ele dizia que ele participa do jejum desse dia, que é o dia da expiação. É um dia único em que o povo de Deus pede perdão pelos seus pecados e o pecado do povo. Então é um pecado não só individual, mas um pecado da comunidade. Então nós temos aí a primeira vez que é descrito esta festa do Yom Kippur, mas a gente vai ver o porquê que ela está descrita no meio desse livro. Capítulo 17 ao 26 nós temos o livro da lei da santidade. Nós temos a descrição do que para o povo de Israel significa santidade. Uma santidade que passa pela lei. Então nós vamos também ver essa questão. Então ela está toda elencada entre leis e narrativas. Então, são leis e narrativas sobre a estrutura desse livro. Antes da gente fazer essa tomada desse capítulo 1 ao 7º, é importante a gente situar o livro, né? Nós, na outra aula, já falamos que esse livro ele foi descrito por volta do ano 600, depois do exílio da Babilônia. Então, o povo de Israel estava exilado, o templo tinha sido destruído. Então, eles precisavam, ao voltar a Israel, retomar aquela história de Moisés, dos antepassados, para reconstruir a celebração. E assim reconstruir outras situações também, como as festas, como a liturgia, como as celebrações, como era o tabernáculo, para eles reconstruírem o templo. Então o tabernáculo era importante ser descrito para que eles pudessem retomar aquilo e depois reconstruir o templo e a celebração do povo judeu. Tranquilo até aí? Querem perguntar? Então, no capítulo 1 ao 7º, nós temos um panorama dos sacrifícios de Israel. O que é um sacrifício? O sacrifício, nós vamos ver, ele se dá de diversas formas. O povo de Israel, bebendo um pouquinho também de outras culturas, eles entendiam que o sacrifício era um momento de adoração a esse Deus único. Então se sacrificava um animal, alguma coisa, para que Deus pudesse aceitar esse sacrifício, essa oferta, e imolando esse cordeiro, esse animal, Deus pudesse se agradar daquela oferta. Isso não só os judeus faziam, em outras culturas também. Em algumas culturas, nós temos até sacrifício de crianças. O próprio livro do Levítico vai chamar a atenção do sacrifício de crianças na época dessa descrição. Então, outros povos faziam outros sacrifícios e até mesmo de bebês, de recém-nascidos e crianças. Então, nesse sentido, o livro do Êxodo vai chamar a atenção a esse tipo de sacrifício. O sacrifício descrito em Israel era o sacrifício de animais. Então, esse era o sacrifício que, para os judeus, agradavam a Deus. Então, o livro dá essa ideia, do capítulo 1 ao 7, a descrição de como realizar esses sacrifícios. O primeiro tipo de sacrifício, nós temos aí pelo menos 4, 5 tipos de sacrifícios. Eu vou descrever 3, porque alguns estão intimamente ligados com o outro. O primeiro, ele é chamado holocausto. Quando a gente fala de holocausto, a gente também, às vezes, remete para a Segunda Guerra Mundial, né? Que nós tivemos o holocausto dos judeus, que foi essa atrocidade contra eles, o extermínio de muitos judeus nos campos de concentração. Mas, nesse caso, o holocausto é um sacrifício por excelência.
a vítima é queimada completamente sobre o céu em forma de fumaça. Então, se coloca, por exemplo, o boi por inteiro. Lembra do altar do sacrifício lá na tenda? Por isso a gente fez a descrição da imagem. Se coloca lá aquele animal e se sacrifica naquele espaço por inteiro. Então, nesse caso, é um sacrifício total. Por que se fazia isso? Por alguma ocasião de reparação aos pecados, ou por algum pedido, por alguma súplica ou prece. Então, elevar a fumaça daquele sacrifício é corresponder a esse chamado do povo de Deus, a essa ligação entre o céu e a terra. Então, por isso, esse sacrifício. A vítima do sacrifício deve ser perfeita. Então, a oferta daquele que coloca aquele animal deve ser de modo íntegro e perfeito. Ou seja, você não deve colocar qualquer animal com defeito, com alguma mancha, com alguma deficiência, porque marca o quê? Que você está dedicando a Deus algo que é imperfeito, para Deus que é perfeito. Assim também deve ser também a nossa oferta diária. Nós devemos ofertar o nosso tudo, o nosso melhor. Por isso, naquilo que se refere às celebrações, no nosso contexto cristão, às vezes nós vemos um certo laxismo, né, diante dos objetos litúrgicos. Pessoas às vezes até criticam porque o padre usa um cálice que está revestido de ouro, ou que está banhado, ou até mesmo porque é de metal. Não, para Deus nós temos que dar o melhor, né? Então nós não devemos mendigar aquilo que é para o serviço da liturgia da igreja. E assim também nós, cristãos, devemos ter essa ciência. Nisso, já os judeus já tinham essa compreensão. A Deus devemos dar aquilo que é o melhor. Não é porque o animal está com defeito que eu preciso ofertar aquilo. Não vou usar mais, ele já está morrendo mesmo, já está doente, então vou ofertar aquilo ali. Não, para os judeus não existia essa compreensão. Se escolhia o melhor, né, para que Deus pudesse aceitar essa oferenda. Então, a vítima deve ser perfeita, isto é, íntegra, mostrando a integridade do ofertante. Não é a vítima em si, mas aquele que ofertou. E nesse caso, apresenta o sacrifício para restabelecer a relação com Deus ou conseguir aumentar um favor. Lembrando que ainda, nesse contexto, nós temos uma dinâmica da prosperidade, né? Então, ela é também descrita em alguns livros do Antigo Testamento. À medida que eu vivo aquele sacrifício, então a consequência é o aumento desse favor de Deus em minha relação com Ele mesmo. Então, no primeiro momento, nós temos esse sacrifício chamado holocausto. Tranquilo? Pode perguntar. O sacrifício foi instituído por uma ordenação divina, ou a comunidade em si resolveu criar esse ato? Historicamente isso já acontecia, então o povo de Deus retoma aquilo que era dos pagãos para que eles possam dizer: olha, aquilo que vocês fazem com os pagãos, eu quero fazer com o próprio Deus, o Deus único de Israel. Então é uma forma deles fazerem esse culto não aos pagãos, que acontecia aí de diversas formas, e às vezes de jeito trágico, como no caso de sacrifício de crianças. Mas nós temos a descrição do Levítico, que é o próprio Deus que pede. É como se fosse uma forma de Deus ver a persistência desse povo, e ver como que dentro dessa realidade o povo consegue o quê? Dar aquilo que é melhor de si para Deus. Aqui não entra em mérito a questão do sacrifício, se é um mal, se é um bem, né? Como muitos acham que é uma atrocidade queimar um animal. Para nós não é quando é um churrasco, né? Um boi queimado ali para nós, né, é bom, mas para alguns não é. Quem é vegano, vegetariano, é uma atrocidade. Aqui não entra em mérito essa questão do sacrifício em si.
E nem cabe a nós pensarmos, por exemplo, numa questão do sacrifício num tempo moderno. Porque Deus agrada, está lá na palavra de Deus, então vamos retomar o sacrifício. Para nós cristãos não existe mais sacrifício. O sacrifício único, autêntico e o sacerdócio real e verdadeiro acontece agora em Cristo Jesus. Jesus é sacerdote e vítima ao mesmo tempo. Então é aquele que se deixa sacrificar, né, e é sacrificado. É o sacerdote e vítima. Ele é o cordeiro, né, aquele que expiou agora definitivamente o nosso pecado. Então para nós não existe mais sacrifício. Então se nós não olharmos essa perspectiva agora no Novo Testamento, essa questão do sacrifício ela fica ali voando, né? Como para os judeus ainda existe diversas ramificações de grupos judaicos que alguns até defendem aí queimar um carneirinho, alguma coisa assim, como um sacrifício numa tenda. Existem grupos radicais que ainda pensam nessa retomada do sacrifício. Mas, no modo geral, o judeu ele já não pensa assim. Embora nas festas judaicas se façam o sacrifício do cordeiro, mas como um banquete. Mas não como algo sacrificado ali nesse ritual, como nós temos nesse contexto de Moisés. Não sei se deu para entender. Então, eu sei que é estranho a gente olhar essa questão do sacrifício, né, no Antigo Testamento. Olha, os nossos antepassados faziam isso? Faziam, mas existe um contexto de ser, e para nós recapitulamos esse sacrifício em Cristo Jesus, que para nós é o Cordeiro. Cordeiro sem mancha sem a mancha, né, como vai descrever também os profetas. Sem a mancha, ou seja, sem pecado, sem defeito algum. Jesus não tinha nenhum defeito, mas o que acontece com ele? Se fizeram defeituoso, né? Vamos dizer assim, ele assumiu o pecado, assumiu o defeito da humanidade e assim foi sacrificado por cada um de nós no lenho da cruz. Então esse é o panorama que a gente encontra nessa perspectiva agora cristã. Isso na carta dos Hebreus é descrito, também Pedro faz essa tomada dessa relação do sacrifício e o próprio Cristo. Oi? Antes já se faziam. Os egípcios, os persas, depois também os gregos, outros povos, antes e depois já faziam esses sacrifícios dos animais. Então já tinham. Então esse apropriar é justamente para dizer, olha, para nós o que vale é o sacrifício do Deus Israel, não dos outros deuses. Outros povos faziam seus sacrifícios, e até anteriormente. Então por isso que até é importante essa retomada do sacrifício para o povo de Israel, para mostrar, olha, nós também temos um ritual, mas não desses deuses, mas do único Deus Israel. Por isso Moisés retoma esse sacrifício. E até o fato do povo ser perseverante ali nessa celebração, porque poderiam deixar de lado para render a outros sacrifícios. Então, o único sacrifício. Tranquilo? Depois nós temos, se nós tivermos o holocausto, nós temos o minelá, a oblação, que consiste na oferta de produtos do solo. Então não é, nesse caso, a oferta de animais, como um boi, como um carneiro, como um outro animal. E faz pensar numa cultura agrária. Então ali é a oferta dos produtos da terra. Então o povo cultiva aquilo e dentro desse cultivo do solo se coloca ali em favor do próprio Deus. A diferença com o holocausto é apenas uma parte queimada sobre o altar. Então se queima uma dessa parte e a outra é oferecido para o sacerdote, até como um meio de sustento do sumo sacerdote. Então por isso nós entendemos como um dízimo. Aqui para nós nasce aquilo que nós chamamos de dízimo. É uma parte ofertada daquilo que ele se cultivou para o próprio Deus. Então se tem aí
essas porcentagens que o próprio texto vai descrevendo para se ofertar ao próprio Deus. Então, dessa parte, uma se queima e a outra se dá para o sumo sacerdote. Por quê? Porque ele ficava de tempo integral na tenda. Alguém tinha que zelar por aquele lugar. Então, o sumo sacerdote nunca saía daquele lugar. Ele era alguém designado da descendência de Araão, era o primogênito. Então, até mesmo o primogênito, o filho, um dos filhos são escolhidos também pelo próprio Deus. Deus toma aquela pessoa para ser o sumo sacerdote. Então, o que vocês pensarem nessa situação da sociedade de Israel, se toma sempre uma parte de uma pessoa da família para fazer parte desse momento, aquilo que é o sustento da terra, aquilo que você cultiva no solo, ou então na cultura dos animais. Então, em tudo nessa relação, se oferta uma parte, desde aquilo que é a família, desde aquilo que está relacionado ao solo, ou aquilo que se cultiva dentro da pecuária ou de outra situação assim. Tranquilo? Então, se no momento existe o holocausto, depois tem a oblação. Então, aquilo que nós fazemos dessa oferta na identidade cristã, na celebração eucarística, é uma oblação. É uma oblação. É produtos cultivados do solo para ser ofertado ao próprio Deus. Por isso é oportuno, né, a entrada desses dons, do pão e do vinho, são produtos do solo. Quem oferta? Não é a igreja, somos cada um de nós. É como se nós estivéssemos ali ofertando esses dons. E aí, junto com esses dons, nós temos também as ofertas da igreja, as ofertas pessoais. Em outras culturas, se oferta mesmo aquilo que se tem no solo. Você pega as comunidades africanas ou asiáticas, realmente se leva para o altar, e às vezes aqui dentro de uma cultura afro-brasileira se faz, às vezes de uma forma desordenada. Mas na África se oferta lá a banana, os frutos ali que eles conquistaram para a igreja. E aí fica para quem? Fica ou para algum necessitado, ou até mesmo aquele que dirige a comunidade, o presbítero, aquele que está à frente, os religiosos. Então é uma forma também de auxiliar no sustento daquela obra, daquele lugar. Então a oferta é algo importante, desde esse tempo, dessa identidade judaica até nessa perspectiva cristã. Então a oblação é o que nós realizamos hoje, né? Depois existe o chamado shelamim, é um sacrifício de comunhão. É como se houvesse um modo de sacrificar em nome da comunidade. Então não é um sacrifício pessoal. Se nós temos o holocausto, um sacrifício pessoal, cada um vai lá e faz o seu sacrifício, nesse shelamim é um sacrifício ritual comunitário. Isso é comum nas festas. Era comum nas festas. Todos faziam para reparar um dano coletivo. Então, todo o povo de Deus pecou, todos nós vamos fazer esse sacrifício de comunhão. Então, é uma forma de apaziguar alguma situação de infidelidade de uma comunidade toda. Então, por isso, é um modo de retribuir ou de pagar aquele pecado da comunidade em si. Então, nós temos esse sacrifício de comunhão. Isso está aqui no livro Levítico, no capítulo 3, nós temos lá esse sacrifício de comunhão. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Lá tem outras descrições de sacrifícios, mas os mais importantes estão elencados aqui, tá bom? Depois do capítulo 8 ao 10, nós temos a instituição e a consagração dos sacerdotes, a inauguração desse culto. Nós tivemos lá no Êxodo como confeccionar, por exemplo, os utensílios, como fazer o altar, o candelabro, todos aqueles objetos que nós visualizamos naquele slide, nós conseguimos a descrição. Agora é a função celebrativa que nós
vamos refletir, né, dentro do livro do Levítico. Então, a instituição do sacerdócio, como esse sacerdócio ele é instituído. Primeiro, ele é de uma classe. Então, se eu tenho lá uma família que tem 10 irmãos, o primogênito, ele é escolhido de uma classe, a classe de Araão. Então, até hoje, os judeus, eles cultuam e sabem qual é a classe, vamos dizer assim, sacerdotal de que eles vêm. Ou melhor, de qual tribo eles pertencem. Então, se vem da classe de Araão, um dos filhos tem que ser sacerdote. E para nós, hoje não existe mais dentro da cultura judaica o sacerdote, porque já não existe sacrifício. Mas para eles é o rabino, é o rabi, o mestre, o do ensino. Então, essa classe de Araão, vamos dizer assim, que ela foi exterminada, né? Porque não existe mais esse sacerdócio na cultura judaica. Mas existe aquele mestre do ensino, entre outros que fazem parte de outras classes. Por exemplo, aqueles que dentro do templo fazem parte na música. Nayara, que gosta de música aqui, sabe qual é a classe judaica que é o responsável pela música, pela salmodia, né? É os chamados levitas, né? É os levitas que fazem parte dessa classe. Então, são pessoas dessa tribo que estão encarregados pelo zelo também do templo, né, do lugar, mas também pela essa situação da música, da salmodia, né, da organização do templo, da vigilância, vamos dizer assim. Então, é a classe dos levitas. Mas a classe de Araão eram os sumos sacerdotes. Então, nós temos uma relação assim, hierárquica, dentro dessa cultura judaica. Primeiro, o maior entre todos é o próprio Deus, né? Então, Deus é o ser supremo, lógico. Mas, dentro dessa hierarquia, o que tinha essa ligação mais próxima com Deus, e aquele que poderia entrar no santuário, no Santo dos Santos, eram os sumos sacerdotes. Então, os sumos sacerdotes eram aqueles que tinham essa ligação próxima com Deus. Então, eles que poderiam entrar no véu, né, onde estava lá o santuário. Por que quando Jesus, na sua paixão, na sua morte, o véu se rasga, na sua ressurreição? Porque ele é o próprio Deus. Ele é o Verbo encarnado. Então, agora já não existe mais mediação. Ele rasga o véu, porque agora todos têm acesso livre diante da ressurreição. A ressurreição nos dá essa ligação direta. Nós não precisamos mais essa mediação. Ele se dá por inteiro. Agora ele está no meio de nós. Então, rompe-se as barreiras do espaço, do lugar. Agora o ressuscitado, ele se faz presente em nós, é a habitação. Então, quando nós pensamos no aspecto da ressurreição, o véu se rasgou, o véu se rasga. Então não existe mais um único lugar, mas Deus habita em nosso coração. Tem uma música bonita, né, da época de renovação, que é mais tempo, né, aquela música diz assim: Deus habita o meu coração. Então é a habitação de Deus que se dá agora pela experiência do Cristo ressuscitado em nosso coração e nossa vida. Então nós temos o sumo sacerdote, né, que tem, vamos dizer assim, um segundo grau. Ele não é aquele da mesma classe, mas ele é como se fosse um auxiliar ou até mesmo um substituto do sumo sacerdote na falta dele. Depois os homens, eles fazem parte de uma hierarquia abaixo, né, dentro da perspectiva judaica, as mulheres. Depois, a criação de Deus tem o seu lugar também nessa hierarquia, as coisas criadas.
E por último, os pagãos. Os pagãos. Os estrangeiros. Então essa é uma forma hierárquica dentro dessa concepção, desse encontro, né, com esse Deus. Era uma concepção judaica. Em Cristo Jesus isso tudo vai se romper. Lógico que nós temos na nossa igreja uma hierarquia, né, na igreja, mas ela se dá de uma forma, de uma experiência diversa de ministério e não de particularidade da relação com Deus. Então todos têm a mesma forma de se relacionar com Deus, porém em diversos ministérios. O fato de eu ser padre não significa que a Nayara tenha uma menor experiência de Deus comigo. Eu tenho uma outra forma de fazer essa experiência pelo meu ministério, mas ela alcança a graça tanto como eu dentro dessa relação, dessa experiência com Deus. Então isso não diminui ela, a forma de ela poder fazer a experiência dessa revelação com Deus, tá bom? Lógico que de uma outra forma dentro dos seus ministérios em que somos chamados, mas todos têm a possibilidade de se encontrar com Deus. Aqui, parece que nessa mediação existe uma hierarquia desse encontro com esse Deus. Então é uma concepção da época dentro dessa instituição ao sacerdócio. Compreenderam aí? Tranquilo? Zacarias, pai de João Batista, entrava como sumo sacerdote? Sumo sacerdote. Ou sacerdote, não recordo agora, mas ele está nessa classe sacerdotal, né? Embora parece que ele é um homem, ali já naquele contexto, é mais sinagogal. Então ele está ali como um mestre, como um rabi, como alguém que estava ensinando. Mas nesse sentido. Agora o templo, no tempo de Jesus, ele tem essa perspectiva do sumo sacerdote, de toda essa classe que nós temos já descrito no livro do Êxodo. Quem era o maior dentro dos judeus de Israel? O sumo sacerdote. Ele tinha o poder de governar o templo e a sociedade judaica. Por isso se recorria a ele dentro das situações. A quem se recorreram diante da condenação de Jesus? Ao sumo sacerdote e também depois a classe romana, os governantes da época, porque eles tinham uma estreita relação. Então, um não poderia interferir em uma relação com o outro. Então, aquilo que se competia à religião, aí se recorria ao sumo sacerdote. Porém, qual que era o motivo da condenação de Jesus? Jesus se colocava como rei. Então, aí a situação não era somente religiosa, era política. Então, se ele se colocava como rei, ele estava indo em oposição ao quê? Ao rei de Roma. E por isso estava contra o governante ali, Herodes, e estava contra o imperador da época. Quem que era? César. Então, por isso ele teve que ter as duas condenações. Porque, segundo aquilo que se estava colocando no julgamento, era uma situação de cunho social, né? Não só religioso. Então, o povo de Israel condenou também, mas também os romanos, embora tenha toda essa descrição de Pilatos, essa situação. Pilatos era um governante, é como se fosse um prefeito dentro daquele lugar. Então, Roma, onde se tinha o governo de Roma, naquele lugar se tinha o rei local, não era o rei dos reis, né, vamos dizer assim, como César, mas o lugar tinha um rei. E existia o prefeito daquele lugar. Era como se fosse um governador, era um administrador que era Pilatos. Então existia essa hierarquia, de Pilatos a Herodes a Pilatos, e tinha essa situação dentro dessa hierarquia de governo dentro da época. Então, existe essa questão. Então, quando se fala de sumo sacerdote, é o líder do templo, mas ao mesmo tempo, esse líder do templo, ele rege sobre os judeus, né, aqueles que estão
colocados como essa fé dos hebreus, mas também na constituição do templo. Então, eles são os administradores. Então, no capítulo 11 ao 16, nós temos uma distinção que é muito importante, até para nós, daquilo que é sagrado e profano. Então, nós sabemos que em muitas culturas já existia uma distinção, não existia uma distinção daquilo que era sagrado e profano. Os judeus fazem essa distinção, e eles fazem pelo meio dos ritos, por meio de uma cultura que vai influenciando até mesmo na forma deles se alimentarem. Por que o judeu não come carne de porco? O judeu. Por que ele não come carne de porco? Porque o porco ele come as coisas da terra. Então para ele é um animal impuro. E por isso o porco para ele não deve ser alimentado. Então os judeus até hoje não se alimentam de carne de porco. Mas não é só a carne de porco. Por exemplo, todo tipo de carne embebida ao leite, o judeu não pode comer. Vamos dar um exemplo, um estrogonofe. Vocês gostam de estrogonofe? O judeu não come. Tem alguns grupos que deixam de lado essa restrição, mas um judeu tradicional não vai comer nada embebido ao leite. Uma pizza, alguma situação assim que faz o contato, por exemplo, o queijo e a carne, uma parmegiana, eles não vão comer, não comem. Está lá dentro do livro que nós vamos ver, se eu não me engano, o livro dos Números, ou Deuteronômio, não lembro agora, uma situação em que, dentro daquele texto, se dizia, não lembro se é Josué, essa questão da carne embebida ao leite que não se poderia comer. Então, eles levam ao pé da letra aquilo e realmente seguem essa norma, essa regra. Então, se fosse no nosso caso, seria complicado, né? Mas alguns grupos, ainda dentro dos judeus, deixam de lado isso. Fui em São Paulo numa sinagoga e aquele rabino dizia, não, a carne com leite a gente dispensa, a gente come, mas a carne de porco não. Então existe uma leitura que eles fazem daquela descrição. Então, vai se fazendo uma descrição daquilo que é puro e impuro. Então vai se encontrando ali uma normativa, uma moral para aquele povo. Então existem N situações de diversos aspectos que vai reger aquele povo. Situações como dentro do aspecto da sexualidade, dentro da vida do casamento, situações incestuosas, diversas situações com relação, por exemplo, ao sexo, está lá descrito nessa questão da impureza, da pureza, das relações e como você vai lidar com os animais, o que você pode comer ou não. Então, por exemplo, todo tipo de ave você pode se alimentar. Porém, se aquela ave, por exemplo, ela come, por exemplo, algo que é impuro, por exemplo, um cadáver, até mesmo animais podres, alguma coisa assim, como um urubu, algum bicho dessa espécie, você não pode comer, é um animal impuro. Isso, de fato, existe uma sabedoria para eles, porque se corria um certo risco de alimentar desses animais. Então, um animal, por exemplo, um porco, que estivesse mal assado, qual que era a consequência daquele povo? Doenças. Então, por trás daquela normativa que é religiosa, existe um aspecto do bem viver, um aspecto social, para que eles pudessem não correr um risco. Então, existe toda uma sabedoria que está por detrás, dentro dessas leituras que o povo de Deus vai fazer. Então, a religiosidade, o bem viver, a saúde, a ética e toda essa situação desse povo está intimamente ligada, não está separada a religião da vida cotidiana. Então, uma coisa está ligada profundamente à outra. Então, por isso, por exemplo, a carne de porco não poderia ser alimentada. A gente sabe, se a gente não fritar bem o porco, né, assim como outros animais também, né, há um grande risco aí. Né? Então,
Já naquela época se tinha essa precaução, vamos dizer assim. Então, a partir disso, inicia-se uma concepção sacerdotal de santidade. Tomar aquilo que é puro e deixar de lado aquilo que é impuro. Então, santo é aquilo que está completamente separado do profano e completamente consagrado ao sagrado. Então, aqui vai iniciar para nós o conceito de santidade. Então, nós vamos ver dentro desses textos também essa questão da santidade. No capítulo 16, parece que a gente tem uma leitura à parte dentro dessa perspectiva. Vamos pegar lá o capítulo 16, só para a gente fazer uma análise? Então, o capítulo 16 descreve o grande dia do perdão. Para nós é importante, né, essa descrição, porque também nós somos chamados a viver também o perdão, a reconciliação. Lógico que talvez não dessa forma, mas temos uma consciência que também o perdão, assim como na cultura judaica, ela deve ser comunitária. É bonito o Papa, em diversas ocasiões, desde João Paulo II, entre outros papas, em muitos momentos, eles pediram perdão por situações que aconteceram. Situações, por exemplo, diversas outras situações, mas vou dar um exemplo, por exemplo, da questão dos indígenas, né, da grande morte do povo indígena. O Papa pediu o perdão pelo extermínio de muitas pessoas, pela questão, por exemplo, atual da pedofilia com relação a alguns padres na Irlanda, em outros lugares, desde Bento XVI, agora Francisco também, fazendo esse discurso de perdão às famílias e à humanidade toda com relação a isso. Então, é um perdão que o Papa faz em nome de toda aquela comunidade, de todo o povo de Deus. Então, é um perdão coletivo e, ao mesmo tempo, histórico. Então, os papas diversas vezes fizeram momentos de perdão. Perdão às atrocidades com relação às religiões, à falta de diálogo, em diversas ocasiões. Então, nós temos esse perdão. Então, capítulo 16, nós temos essa descrição do momento dessa celebração que se chama Yom Kippur. Ao mesmo tempo que eles fazem um grande jejum, um grande momento de recolhimento, de pedido de perdão do povo, de recolhimento à oração, esse momento ele se caracteriza como festa. Então, uma vez ao ano, esse povo também realiza uma festa, com os alimentos, com os frutos daquilo que eles recolheram. Então, é um momento também de fazer festa, porque se tem a consciência e a certeza de que Deus sempre perdoa. Então, por isso, o grande dia do perdão. Depois do capítulo 16, vamos pegar lá o capítulo 17. Nós não vamos ler, mas é importante. Aqui começa para nós a chamada Lei da Santidade. Dos 17 ao 26, nós temos esse conceito de santidade. A palavra central está no capítulo 19. Vamos pegar lá 19, 2. 19, 1, 2. Alguém pode ler? Versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, quando nós ouvimos a palavra santo nesse contexto do Pentateuco, nós temos que lembrar uma palavra, a palavra separado. A palavra santidade aqui, diferente talvez essa compreensão, lógico que não está desligada, mas ela é diferenciada da compreensão que nós temos de santidade hoje. Então, o santo, na compreensão atual, ele não está
distante daquele que se coloca pecador. Na concepção judaica, o santo ele está separado, está recolhido. Assim como Deus está separado para o único povo, Israel, também nós somos convidados a estar separados, ou seja, deixar de lado as antigas tradições ou tradições de outros povos. Então está justamente assim, isolado, blindado das idolatrias de outros lugares. Então esse é o conceito de santidade. E para que eu possa estar blindado desta idolatria, do rito dos pagãos, de outros deuses, o que eu preciso fazer? Preciso viver a minha fé judaica, observando os mandamentos, celebrando a minha fé com os sacrifícios e os holocaustos, celebrando a reconciliação com Deus, o Yom Kippur e outras festas, fazendo memória daquilo que Deus fez com eles, através da festa da Páscoa dos judeus. Então, são meios em que eles se colocam como um povo separado, assim como Deus separou o povo que estava do Egito daqueles que eram considerados pagãos. Então foi uma separação, foram retirados daquele lugar para ser recolocados naquele lugar que Deus tinha prometido. Então é uma separação, é um conceito já do êxodo de santidade. Então, tirado daquele lugar para que eu possa viver essa santidade. Às vezes também no nosso dia a dia, para que nós possamos viver a santidade, precisamos nos separar, deixar de lado alguns pactos que são idolátricos, que nos deixa viver muitas vezes no pecado. Então nós temos que nos separar dessas ideias, dessas correntes que estão contra a nossa perspectiva de fé. Então por isso é importante também esse conceito de santidade do Antigo Testamento, tá? Então isso é importante. Alguma questão com relação a isso? Então sempre quando ouvirem esse conceito de santidade, está elencado a essa separação. Vou ler um outro texto aqui. Dentro desse conceito de separação, o versículo 19, o capítulo 19, no versículo 18, olha só que interessante. Aqui nós vamos ter descrições para diversas situações como conceito de santidade. Um deles é o que Jesus vai usar constantemente nos seus evangelhos. Não seja vingativo, nem fique vigiando contra os filhos do seu povo. Versículo 18. Ame seu próximo como a si mesmo. Eu sou Javé. Observe meus estatutos, meus mandamentos. Então, ame seu próximo como a si mesmo. E quem é o meu próximo? Aquele que também foi colocado como separado. E aqui depois vai se incluir diversas pessoas que estão separadas também, ou que se fizeram separados. Pode ser também alguém que se fez separado, um estrangeiro que está vivendo em Israel. Ele também deve ser amado, como a si mesmo, vai dizer o livro do Levítico. No versículo 26, olha só um mandamento, vamos dizer assim, ainda no capítulo 19. Não comam nada com sangue, não pratiquem encantamentos nem magia, não cortem as pontas do cabelo em redondo e nem aparem as barbas. Senhores homens, então, não aparem as barbas, é mandamento da lei de Deus. O Anderson é o único aqui que eu estou vendo que está observando o mandamento ali também, mas é o mandamento do Antigo Testamento. E as mulheres não cortem as pontas dos cabelos em redondo, ou seja, cabelo curtinho, ali está fora dessa promessa, mandamento de Deus. Mas o que isso quer dizer para cada um de nós? Precisamos entender um contexto, porque senão o que vai surgindo? Aquilo que nós temos hoje já. A religião daqueles que não aparam a barba, porque está na palavra. E quem leva a palavra ao pé da letra, ela acha que precisa criar a religião dos que
não aparam a barba. Então o Anderson vai lá e cria a sua religião, porque eu sigo a palavra. E assim como as mulheres, não cortam o cabelo, então vou criar minha religião daquelas que não cortam o cabelo. Aí que vem algumas ramificações de doutrina, por exemplo, congregação e outras religiosidades, o uso de véu, entre outras coisas, que estão pautadas na palavra. Eles vão achar e vão colocar para vocês aquilo que está. Mas qual o sentido dela para nós hoje? É lógico que existe um sentido único. As mulheres não devem se masculinizar, viver aquilo que é próprio do feminino. Não que o cabelo curto ou longo vai eu fazer assim, mas que deve ter uma identidade como o feminino. Assim também a figura masculina, que tem a sua identidade daquilo que é uso pessoal do masculino. Então, essa questão, ela não pode ser levada de modo fundamentalista, né, como nós vimos muitos grupos que vão surgindo em relação a isso. Então, qual que é o conceito principal? Não se masculinizar aquilo que é a mulher e não se afeminizar aquilo que é próprio do varão, do homem. Então, por que o homem vai usar saia? Como eu vi lá na PUC de São Paulo, fui lá no encontro, tinha um homem lá com saia. Né? Mas não era escocês. Se fosse escocês, estava perdoado. Mas ele queria mostrar que poderia haver uma diversidade, né, de costumes, em que o homem pode vestir coisas de mulher e assim, né, nós vamos percebendo algumas situações. Então, isso vai quebrando aquilo que é uma identidade própria daquilo que é a imagem do Criador, aquilo que Deus criou. E aí vai caindo outras correntes aí, como essas questões de ideologia de gênero. Então, é importante, o povo de Israel precisava ter esse mandamento, para que eles pudessem perceber a importância da figura masculina, da essência do ser masculino e do ser feminino, macho e fêmea. Então, essa questão toda. Depois aqui, né, essas questões que estão relacionadas principalmente ao sacerdócio. Não façam incisões no corpo por algum morto, nem façam tatuagens. Eu sou Javé. Então, a inscrição no corpo, na época, ela dava essa conotação de que ela participava de algum culto pagão. Então, fazer inscrições dentro da cultura judaica era fazer parte de um culto pagão, como os pagãos o faziam, suas inscrições de participação com alguma relação idolátrica. Por isso, ele já exclui essa questão da tatuagem. Então, isso, na perspectiva judaica, nós temos essa relação. Versículo 32. Olha quantas prescrições que são importantes para nós ainda hoje. Levante-se diante de uma pessoa de cabelos brancos. Quem tem cabelo branco aí, olha? Cabelo branco. Olha só que honra, né? Levante-se diante de uma pessoa que tem cabelos brancos e honre o ancião. Honre o ancião. Tenha o temor do seu Deus. Eu sou Javé. Então, o respeito àquele que é o mais velho da comunidade. Então, ter essa consciência de que ele é alguém que deve ser extremamente honrado dentro da comunidade judaica. Então, dentro da comunidade existe uma prescrição. Então, percebe? Todas essas leis, elas estão relacionadas ao bem viver da sociedade. Não é só no aspecto religioso. Ela está na vida prática, está na vida social, está dentro da vida litúrgica. Então, uma coisa não está separada da outra. Assim como também, na perspectiva cristã, deve ser assim. Eu não sou padre somente quando eu rezo missa, sou padre lá fora também, quando estou passeando, quando estou caminhando. Essa consciência que nós cristãos devemos ter. Ser cristão, não na igreja somente, na comunidade, é ser cristão lá fora. É lá que nós precisamos realmente dar o nosso testemunho de fé. Então, a vida não está desligada daquilo que é a prática da religiosidade. Interessante, esses dias eu fui num restaurante com um outro padre, mais algumas pessoas,
e como de costume a gente reza. E tinha bastante gente lá, e todo mundo ficava assim, né? O que esse povo está rezando aí, né? E aí foi interessante que até o garçom parou ali e rezou junto, né? Rezou, e ele falou, são padres? Eu falei, nós somos padres. Aí ele falou, nossa, olha, a primeira vez que eu vejo alguém rezando nesse restaurante. Eu fiquei pensando, mas quantos cristãos passaram lá? Não é? Então, a oração não é porque você está fora da casa, você não vai rezar. A oração é em qualquer lugar. Né? Bem dizer, louvar a Deus por tudo aquilo que Deus nos concedeu. Porque está no restaurante ou você está na sua casa, louvar a Deus por aquele alimento. Então, é um testemunho que nós precisamos repensar. Então, é uma prática que nós devemos todos ter, independente do lugar, independente da forma que nós vamos ali estar. Então, isso é importante também. Depois, versículo 33, achei muito interessante também. Porque existe uma concepção de que os judeus não aceitavam os estrangeiros. Aqui, nós colocamos já um princípio da universalidade da salvação. A intenção de Deus é salvar a todos. Se alguém migrar até vocês, e na terra que vocês estiver como migrante, não oprimam. Então, não oprimir aquele que é o estrangeiro e que vem para a sua terra. O migrante será para vocês um concidadão. Ou seja, ele faz parte daquele lugar. Você o amará como a si mesmo. Olha a medida do amor. Se você não se ama, então você não vai amar o outro. Mas como você é chamado a amar, né, porque Deus realiza a obra em você, então por isso também você é chamado a estar diante dos migrantes, aqueles que se colocam como estrangeiros. Você o amará como a si mesmo, porque vocês foram migrantes na terra do Egito. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Vocês um dia também foram migrantes. Vocês também tiveram que sair do lugar onde estiveram. Por isso, ame aqueles também que são migrantes. Esse também é um mandado de cada um de nós, né? Nós vemos muitas pessoas que vêm de fora, de outros países, hoje o povo da Venezuela que sofre tanto, né? E nós vemos ainda uma certa discriminação desse povo. Porque vem de fora, porque vai tirar nosso emprego, porque vai fazer isso, aquilo. Então, amar porque também nós se fazemos estrangeiros nessa terra também, né? Então, todos nós somos estrangeiros, disse o Papa Francisco. Ninguém é permanente nesse mundo. Todos nós somos peregrinos. Por isso, somos de um único Pai, desse Deus. Até aqui, podemos seguir? Essa passagem da mar, o cabelo, foi colocado porque na época já tinha uma distorção. Se é descrito a lei, significa que existiam situações. Porque você não vai colocar uma lei se não é por uma regra. Vamos colocar porque vai que possa acontecer. Não, é justamente o contrário. Se colocou porque existiam situações que saía daquela perspectiva. Por quê? Por influência de outros povos. Então, a saída, a santidade era esse ser recolhido, né, ser separado, é importante porque diante dessa mistura dessas religiosidades da época, se tinha de tudo. Se tinha de tudo, todo tipo de situação, como nós temos hoje na sociedade. Ela já não é uma situação religiosa, mas ideológica, né? Então as ideologias permanecem e por isso nós precisamos nos colocar também como separados e a lei para nós, ela é colocada para que a gente possa bem viver. Então, as ideologias da época também existiam, por isso muitos também acabavam sendo influenciados por essas culturas. Então, essa necessidade da lei. Então, se foi colocada a lei porque existia a necessidade. Como nós temos legislativo. Embora muitas vezes hoje no legislativo a gente coloca a lei porque coisas que nem talvez existiu, né? Querem colocar lei para tudo. Logo vão... farol aceso. Então, mas para que isso, né?
A gente não entende, mas acaba obedecendo porque está ali, é lei. Né? Então, existem essas regras. Então, é essa a questão. Né? Existia por conta dessas ideologias religiosas, por parte dos pagãos. Influências gregas, egípcias, entre outras situações. Lembrando, nós resgatamos lá a cultura egípcia, por exemplo, como se vestia o faraó, que era mulher. Se vestia como o quê? Como homem. Então, isso feria uma situação de identidade da figura feminina. Mas, para ela, era preciso porque ela ia manter essa identidade de varão. Porém, para os judeus, não. Isso não deveria acontecer. Cada um tem a sua particularidade. Né? Então, não existe uma igualdade de gênero aí. É preciso ter a distinção. Né? Então, por isso se coloca esta regra, essa lei. No versículo 35. Não cometam injustiças no julgamento, nem cometam injustiças no peso nas medidas. Tenham balanças, pesos e medidas exatas. Aqui é o chamado a vencer a corrupção. Aqui está um texto primeiro em relação à corrupção. Então, quando vocês estiverem nos negócios, tenham a medida exata das balanças. Então, não sejam desonestos. Então, aqui esse chamado a viver, né, nesta justiça. Eu sou Javé, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Então, a medida do ser justo é o próprio Deus, que foi justo conosco, quando nos libertou para uma terra prometida, como nos deu aquilo que há de melhor. E por que nós queremos, muitas vezes, ser gananciosos? Então, por isso, essa medida aí da balança, esse chamado à prática da justiça, ser justo, dar a cada um aquele que é devido. 37. Observe todos os meus estatutos e minhas normas, pondo-os em prática. Eu sou Javé. Então aqui o chamado à observância das leis. Chama a atenção no capítulo 20 também, versículo 7. Quanto a vocês, santifique-se e sejam santos. Então, aquele mesmo mandato, sejam santos como eu, vosso Deus, é santo. Porém, aqui está a resposta daquilo que eu já dizia desse ser separado. Quanto a vocês, santifiquem-se, sejam santos, porque eu sou o Deus de vocês. Guardem e pratiquem meus estatutos, porque eu sou Javé, aquele que santifica vocês. Então, aquele que separou vocês. Eu que santifico, eu que retirei vocês da idolatria, do pecado e do erro. Então nós temos que fazer duas leituras, da retirada do povo do Egito e também do Deus que tirou da idolatria do povo da Babilônia. Quando eles de novo se fizeram escravos, Deus o retirou de novo, deu uma nova chance, que eles pudessem constituir uma nova celebração em Israel. Então, ao mesmo tempo que existe essa relação do Egito, da Babilônia também. Versículo 26 do capítulo 20. Sejam santos para mim, porque eu, Javé, sou santo. Depois, não sei como está na tradução de vocês. Eu separei vocês dos povos, para que vocês pertençam a mim. Separei dos povos, fiz um único povo. Eu sou o único Deus. Vocês vivem nesse único lugar, Israel, para ser constituído como uma única herança de bênção na vida de vocês. Então esse é o chamado código da santidade. Então, para concluir, depois do capítulo 23, nós temos um calendário litúrgico, em todos eles praticamente, em todos os livros, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós temos a descrição das festas. Nós temos relatos de festas judaicas. Aqui nós temos as descrições das 7 festas religiosas. A festa do sábado, do sábado, a festa da Páscoa, é o Pessá. O que celebra na Páscoa?
faça a memória da saída do povo da escravidão. A festa do primeiro feixe, então, é uma chamada festa da colheita. Festa da colheita. Se pega aquele primeiro que você colheu e se entrega ao templo e à comunidade. Interessante. Um agricultor, ele nunca deve olhar para aquilo que ele colheu e ficou atrás. Por exemplo, ele colheu a uva caiu. Ele deve pegar aquela uva? Não. Ele deve deixar no chão, e aquele que passar necessidade pode e tem o direito de pegar aquela uva que está no chão. Então, é uma ajuda ao pobre. Ao mesmo tempo que é uma oferta a Deus, é também um auxílio àqueles que nada têm a comer. Então, o pobre vai lá e retira aquilo que está no chão. É um direito dele. É um direito dele porque tudo é do próprio Deus. Nós somente administramos as coisas de Deus. E se aquilo caiu, também um filho de Deus pode o retirar daquilo que está no chão. Então é um direito constituído dentro dessa norma da comunidade de Israel. E ao mesmo tempo é um gesto de caridade. É um gesto de caridade com aqueles que nada têm. A festa de Pentecostes. Então é a festa também que está relacionada às colheitas. Depois, embora Pentecostes é a festa das 7 semanas após a festa da Páscoa, então 7 semanas depois se celebra Pentecostes, dentro da cultura judaica e depois também da festa cristã. O que é a festa de Pentecostes na perspectiva cristã? A festa da celebração dos dons do Espírito Santo, a manifestação plena do Espírito Santo. Aqui, dentro da cultura judaica, é a manifestação plena também, a manifestação dos dons colhidos. E quem cria? O próprio Deus criou todas as coisas. O Espírito Santo pairava sobre as coisas. Então, uma festa que não está deixada de lado essa perspectiva da ação do Espírito, daquilo que é o Espírito Criador. Então, Pentecostes, essa festa também das colheitas dos dons, daquilo que Deus nos deu. Primeiro dia do mês, também, todo dia primeiro do mês, existe uma celebração, uma memória. Então, é realizada uma festa da comunidade, não importa o dia. Sempre no primeiro do mês, não importa a situação, sempre a comunidade judaica era convidada a festejar. Se fazia memória daquilo que o povo estava vivendo, então por isso é uma festa importante. O dia das expiações, lembra que a gente elencou antes? Lembra o nome da festa? É o Yom Kippur, né? É o dia do grande perdão, dia das expiações. E a chamada festa das tendas, a festa da morada de Deus entre nós. Então a festa das tendas também, essa comemoração desta habitação de Deus. As 7 festas principais dos judeus que já está descrita aqui, mas também existe a descrição nos outros textos, Números, Deuteronômio, e antes também nós temos algumas inscrições que nós ouvimos dentro dos outros relatos. E por fim, nós temos o resgate, né? Então, o que é resgate? É justamente aquilo que já estávamos refletindo. É retirar daquilo que é o próprio Deus, aquilo que lhe é direito. Então é o dízimo, a oferta da comunidade cristã, da comunidade judaica. Tudo aquilo que pertence a Deus deve ser resgatado. Isso está no capítulo 27. Vai terminar o texto do Levítico. Versículo 34. São esses os mandamentos que Javé deu a Moisés no Monte Sinai para os filhos de Israel. Qual que é o lugar? O Monte Sinai. Foi dado esses mandamentos. Então, por isso, devemos, na perspectiva judaica, deveria ser observar. Então, esse é o contexto aí do livro do Levítico. Lógico que a gente passou aí de uma forma bem abrangente, tínhamos muita coisa para refletir, mas é o fio condutor do livro. Alguma dúvida?
Querem perguntar? Tá tranquilo? Deu para entender? É muitos detalhes, né? No texto. Então, lógico que a gente consegue lembrar tudo. Hã? Tem que ir pegando com a Bíblia. Tem que ler, não tem jeito, né? E aí a gente vai conseguindo fazer essa ponte. Beleza? Então espero aí que o livro do Levítico nos ajude aí a refletir tantas coisas. Vocês viram que poderíamos extrair tantas situações para o dia de hoje, em diversos temas, temáticas que nós podemos ver nesse livro. Vamos ficar em pé? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.